Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula com um tema extraordinário que temos como tema as habilidades socioemocionais. Tema esse que trabalha conosco de uma forma integral. E nessa aula, aliás, vamos começar a nossa aula relembrando um pouquinho, recapitulando um pouquinho daquilo que nós estudamos na aula anterior. Como eu disse, esse é um tema extraordinário, pois trabalha conosco em nossa integralidade, em nossa completude, como seres completos, não somente como um estudante, não somente a minha parte como filho, a minha parte como membro de uma sociedade, até porque tudo isso está acontecendo, eu sou envolvido, estou envolvido em tudo completamente. Não há como simplesmente separar. Ora, sou eu somente um estudante, ora, sou eu somente um filho, ora, sou eu somente um membro da sociedade. Enquanto estudante, sou filho e membro da sociedade. Enquanto um membro da sociedade, continuo sendo filho e estudante, continuo sendo profissional e membro de uma sociedade. Enfim, é a integralidade, não há como separar. E nós somos seres emocionais. E as nossas emoções tanto afetam quanto recebem afeto. O que significa afeto? Literalmente tudo aquilo que nos toca. Literalmente tudo aquilo que nos afeta. E é interessante pensarmos o afeto em duas medidas. Primeiro, quando se fala em afeto, se fala em amor e se fala em medo. Olha como é interessante. Por que amor e medo no afeto? E isso vai de encontro com as nossas emoções. Porque amamos aquilo que temos e aquilo que desejamos ter. E o medo? Tememos perder aquilo que nós já temos e não alcançar aquilo que sonhamos. E no meio disso tudo, o que é que nós encontramos? O nosso ser emocional. Por isso, nós vamos estudar as habilidades socioemocionais. Nessa aula em específico, trataremos de uma habilidade, iniciando o nosso processo de estudo das habilidades socioemocionais, ok? Me acompanhe. Pois bem, o nosso objetivo, refletir, conhecer sobre as habilidades socioemocionais. Conhecer e refletir sobre as habilidades socioemocionais. Lembrando, são várias as habilidades. Nós não vamos conseguir estudar todas elas em uma aula, impossível. Mas nós vamos selecionando algumas e no decorrer da nossa caminhada vamos estar explorando, refletindo, conhecendo essas habilidades. Agora, se abra para isso, não somente para conhecer, mas para refletir e, óbvio, né? A partir do momento que eu conheço e reflito, eu posso utilizar dessas ferramentas para a minha própria vida e o meu próprio desenvolvimento. Essa é a ideia. Nós começamos comentando com vocês na aula passada sobre o emocionário. Ora, está diretamente ligado ao tema. Habilidades socioemocionais, emocionário. Que, neste sentido, significa uma coletânea de vídeos, 97 vídeos, sobre 23 competências socioemocionais. E a ideia é alcançar que tipo de público? Professor, aluno, familiares. Interessante, é algo completo. Não é para uma classe, não é para separarmos, mas para juntarmos, unirmos nesse propósito, tanto professores quanto alunos e também o envolvimento familiar. Então, o emocionário ele se dá a partir dessa coletânea de 97 vídeos com 23 competências
socioemocionais. Dessas, nós vamos procurar estudar uma competência hoje. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Relembrando, afinal, o que é socioemocional? O termo socioemocional se refere ao conjunto de habilidades sociais e de inteligência emocional envolvidas na relação de qualquer pessoa com o seu mundo. Essas habilidades serão descritas abaixo ou vamos descrever posteriormente. Começando, como eu coloquei há pouco, aqui nós estamos relembrando o que estudamos na aula passada. Como eu coloquei há pouco, vamos estar estudando uma a uma, tá bom? Deixa eu fechar novamente para facilitar a nossa leitura. O termo socioemocional descreve melhor a área do que o termo habilidades emocionais, pois essas habilidades sempre têm uma competência social, seja na produção, percepção e nomeação das emoções, ou seja, na resolução de problemas, respeito e compromisso com a comunidade na qual o indivíduo faz parte. Por isso, eu também coloquei no início do vídeo, é um tema que nos leva a percebermos a nossa completude. Nós somos seres completos. Carregamos em nós sentimentos, emoções, vontades. Só que tudo isso é praticado em comunidade, é vivenciado em comunidade. As nossas emoções são expostas em comunidade. As nossas percepções se dão em comunidade. Quando eu me refiro aqui à comunidade, eu quero dizer as relações interpessoais. Os problemas, os nossos problemas, as nossas questões se dão também no campo das relações interpessoais. Então, conhecendo essas habilidades, eu vou estar preparado para enfrentar as demandas de produção, de percepção, de emoção, de problema, as demandas com relação ao respeito e ao compromisso, tanto individual quanto coletivo, quanto na comunidade, obviamente, na qual eu estou inserido. Eu como um eu cidadão, eu também como um eu individual. Nós vamos somar tudo isso, é a completude, somos completos. E assim, através das habilidades socioemocionais, nós vamos procurar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, enquanto pessoa, enquanto aluno, enquanto membro de uma família, enquanto membro de uma sociedade, ok? Essa é a nossa perspectiva. Pois bem, uma frasezinha, e aí nós vamos iniciar propriamente a nossa reflexão de hoje. Emoções fora do controle fazem das pessoas espertas estúpidas. É bom pensar sobre isso. Vocês são seres inteligentes. Porém, nós não podemos trocar, perdendo o controle das nossas emoções, nos tornarmos pessoas estúpidas. Olha, de estupidez, vamos ser sinceros, já basta. O mundo está sobrecarregado. O que nós precisamos é de um controle, autocontrole. Por que eu estou dizendo e usando essa expressão? Pois essa é a nossa primeira habilidade socioemocional. Quando perdemos o controle, também estamos sujeitos a perdermos juntos, ou junto com o controle, a razão. Vamos lá. Relembrando, a aprendizagem socioemocional envolve autoconhecimento, autocontrole, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável. Veja a expressão no centro da imagem, do slide, aprendizagem socioemocional. Mas não liguem essa aprendizagem somente com relação às disciplinas que vocês têm enquanto alunos, mas uma aprendizagem para a vida. Por que isso? Ora, a escola, ela passa. Vocês estão passando pela escola e ela um dia deixará de existir com esta força, com este volume na vida de vocês.
De repente, alguém vai se dedicar à educação e vai continuar bem envolvido com a escola, mas para além da escola, nós temos uma vida que está sendo construída. Por isso, essa aprendizagem socioemocional, ela se aplica a tudo em nossas vidas. Pois bem, o nosso tema específico de hoje, autocontrole. E o que significa isso? O que quer dizer autocontrole? Autocontrole é a habilidade de regular com sucesso as emoções, pensamentos e comportamentos em situações diferentes. Gerenciar o estresse, uma palavrinha que comumente nós escutamos, estresse, pessoa estressada. Controlar os impulsos, criar condições para se automotivar, é a capacidade de definir e trabalhar em direção a objetivos pessoais e também profissionais. E é óbvio, cabe aqui um comentário, que alguém sem autocontrole dificilmente ele vai conseguir avançar como poderia avançar. Por quê? Imagine só, precisando tomar decisões, precisando resolver problemas, mas totalmente fora de controle. Ora, os piores momentos para uma tomada de decisão, os piores momentos se dão quando não nos encontramos em plena consciência de controle. No desespero, na raiva, na ira, na discussão, no calor de uma briga, de uma discussão, não é o melhor momento. E isso se aplica a tudo. No momento de raiva, de grande tensão, é óbvio que há situações em que não há escapatória. Temos que tomar uma decisão, de repente, de vida ou morte, no meio de uma situação confusa. Mas isso não é uma regra, isso acaba sendo uma exceção. Então, a habilidade chamada autocontrole, ela regula e com sucesso, essa habilidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos e mais do que isso, veja, emoção, pensamento, algo que está para o abstrato, e comportamentos, ou seja, nossas ações em situações diferentes, gerenciando então de uma melhor maneira o estresse, criando melhores condições, ok? E isso, para fechar aqui, tanto em situações bem pessoais, como situações que são pessoais, mas que caminham para uma situação enquanto aluno, enquanto membro da sua família, enquanto um profissional também. Então vamos lá. Pensando o autocontrole, controle de impulsos, gestão de estresse, autodisciplina, automotivação, definição de metas, planejamento e organização. Veja o quanto isso vai nos ajudar e nos ajuda com relação ao nosso desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, enquanto cidadão também. Então veja a importância do autocontrole, segurar esses impulsos, porque nós não podemos ser guiados só pelos impulsos do momento, naquele instante em que algo acontece subitamente e de repente vou tomando umas decisões também de súbito, sem gerenciar o estresse, aquilo que causa até fadiga, cansaço, inclusive emocional, não tendo uma autodisciplina, uma pessoa totalmente desorganizada, sem motivação alguma, sem metas na vida. E se eu não tenho nada disso, o que vai adiantar planejamento e organização? Significa também que eu não tenho nem planejamento e muito menos uma organização. Então, o autocontrole, ele passa pelo impulso, estresse, autodisciplina, motivação, metas e planejamento e organização. Controle de impulsos e gestão de estresse. Olha só a imagem da ideia de alguém no trabalho, quem sabe estava também estudando e por algum motivo o taco de beisebol foi tomado e usado para aliviar os impulsos, aliviar o estresse. Tá, aqui é uma imagem que nos faz pensar muita coisa. Imagine se pessoas estivessem
ao seu lado. Imagine esse instrumento de esporte, que é o beisebol, fosse utilizado para agredir e atacar pessoas em um momento de ira, de raiva, de estresse. Nós não sabemos o que aconteceu com esse rapaz, podemos simplesmente criar aqui algum pensamento, alguma história, uma imaginação, mas veja que situação. Em cima de uma mesa, totalmente descontrolado, o celular está voando, a bolsa está voando, a mesa com certeza atingida liberou papéis para todo lado, computador, enfim. É isso que nós precisamos ter em mente. O descontrole é prejudicial, não vai contribuir com nada. Então vamos. Pois bem, sabemos da importância, então, da autogestão ou autocontrole. A partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre algumas dicas, alguns pontos a serem levados em consideração quando pensamos no autocontrole. Obviamente, o autocontrole não é algo tão simples, tão fácil. De repente, quando nós nos damos conta, falamos, pensamos e agimos. Então, nós vamos ver algumas dicas e vamos refletir sobre essas dicas, pensando em colocá-las em prática em nossas vidas, o que nos ajudará e muito. Então, perceba, primeiro, lembre-se de parar e pensar. Parar e pensar antes de partir para a ação é a maior dificuldade de pessoas impulsivas. E eu chego a dizer que é a maior dificuldade de todos nós. Mas é uma lição que devemos aprender para o nosso próprio bem. Quando a vontade incontrolável de fazer ou dizer surgir, diga a si mesmo para te acalmar e pensar. Reflita sobre quais caminhos você pode escolher, além daquele especificado por seus instintos impulsivos. E há momentos em que estamos tão cegos diante de algumas situações em que os instintos realmente falam mais alto. Para estimular o pensamento lógico, se, claro, o momento permite, feche os olhos e respire fundo várias vezes até sentir a tensão deixar o seu corpo. Bom, aqui é uma dica e é preciosa. Imaginou? Vamos pensar no trânsito, quantas confusões nós temos acompanhado e quantas tristezas também no trânsito. Um sinal que foi furado, um esbarrão, uma situação de conflito, uma posição, um lugar, uma ultrapassagem, e de repente por algo muito pequeno, outro algo gigantesco pode acontecer. Por quê? Porque não paramos para pensar, refletir, aquela pausa antes de tomarmos a decisão. Simplesmente partimos para uma ação. Então lembre-se, autocontrole passa por parar e pensar antes de partir para uma ação. Uma segunda dica importante: escolha formas saudáveis de expressão. A impulsividade, o rompante, a impulsividade descontrolada pode provocar uma discussão desnecessária ou incentivar uma atitude da qual você provavelmente se arrependerá. O arrependimento é um sentimento que costuma seguir os comportamentos impulsivos e causar sofrimento emocional. Portanto, escolha outros canais para expressar suas necessidades impulsivas. Vamos para uma terceira dica. Pois bem, terceira e última dica para finalizarmos a nossa aula, a nossa reflexão de hoje. Faça prática de atividades que podem promover relaxamento, como, por exemplo, meditação, leitura, prática esportiva e até mesmo
a fé. Aqui, sem nos preocuparmos com a questão religião em si, ou o nome, a fé, mas sim o nosso credo. A meditação é um grande veículo para o autocontrole. A leitura nos leva a vivenciarmos outros momentos e nos encontrarmos com histórias que nos acrescentam, enriquecem. A prática esportiva é uma forma de canalizarmos a nossa energia, a nossa impulsividade. E a fé também tem um papel socioemocional muito importante. Então, veja, são dicas que podem nos ajudar e com certeza nos ajudarão quando, pensando aqui o nosso tema, autocontrole e autogestão. Ok? Vamos finalizar aqui então a nossa reflexão. Pensem sobre tudo que nós acabamos de estudar, de conhecer e também refletimos sobre isso e que possamos continuar a nossa reflexão após esse vídeo, essa videoaula. E mais do que isso, vamos buscar pontos que possam nos ajudar a colocarmos em prática tudo aquilo que nós acabamos de estudar e que com certeza nos acrescentará bastante. Ok? Fico à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato, procure ajuda se for necessário. Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês se encontrarem aí meio que perdidinhos, procure ajuda, fale comigo, estou à disposição de vocês. Aguardo para a próxima aula com novas habilidades socioemocionais. Ok? Até lá e um grande abraço!